Ele foi um dos últimos autênticos pontas do futebol brasileiro. Rápido, driblador e bom cruzador, Maurício Poggi Vilela, o Mauricinho, ponta-direita que se destacou no Vasco da Gama nos anos 80 e 90, hoje mora em Ribeirão Preto, sua cidade natal. Nascido no dia 29 de dezembro de 1964 e considerado um prodígio na base, estreou no time adulto do Leão no começo de 1981, quando tinha somente 16 anos. Chamado à equipe principal pelo lendário técnico Alfredinho, o Bruxo, o então centroavante de 1,65 m, foi convidado pelo comandante a virar ponta-direita, aceitou prontamente sua vida. A partir dali teve uma guinada. Mauricinho ostenta com orgulho uma marca exclusiva. Ele é o único jogador que, atuando por um clube de Ribeirão Preto, foi campeão mundial com a seleção. No caso do então atacante do Comercial, ele conquistou o mundo com a seleção brasileira sub-20, no México, em 1983. Também conseguiu o título sul-americano no mesmo ano. Tudo isso quando tinha apenas 19 anos. Mauricinho chegou a ser cobiçado por grandes equipes paulistas no começo da década de 80, mas acabou se transferindo para o Vasco da Gama, em 1983. Ao lado de Giovani, Roberto Dinamite, Romário, dentre outros, Mauricinho se destacou com a camisa Cruz Maltina e conquistou 2 títulos pelo clube de São Januário nos anos 80, 1987 e 1988. Em 1988, Mauricinho sofreu uma grave contusão após uma entrada violenta do médio-volante Jandir, do Fluminense. Eu tinha indicado Mauricinho para o Corinthians, mas a contusão impediu a vinda dele, conta o técnico Jair Pereira, que à época dirigiu o Alvinegro do Parque São Jorge. Mauricinho era realmente um tormento para muitos laterais. Até Branco, campeão mundial pela seleção brasileira em 1994, dá o braço a torcer e revela que marcar o ponteiro sempre foi muito difícil. E eu gostava muito de atacar nos tempos de Fluminense, mas era muito complicado. Como fazer para marcar o Mauricinho? Ainda bem que eu tinha o Tato, um ótimo ponta-esquerda e que me ajudava também, contou Branco, entrevistado pelo Arena Sport TV. Mauricinho só retornou ao futebol paulista um ano depois para defender o Palmeiras em 1989, logo depois de uma passagem curta pelo Louletano, de Portugal. O atacante chegou a formar o ataque alviverde com Gaúcho, Neto e Edu Manga, mas apesar do bom time, o Palmeiras, comandado por Leão, parou no Bragantino no Paulistão de 1989. O ponta-direita disputou apenas 13 partidas com a camisa palmeirense. Deixou o Palestra Itália para jogar no Espanhol, da Espanha, no ano seguinte. Em 91, retornou ao Vasco e depois foi defender o Bragantino, onde disputou muito bem o Brasileiro de 1992. Ficou na equipe de Bragança até 1993. Em 1993 esteve no Clube do Remo, para a disputa do Brasileiro. O clube paraense chegou à fase semifinal do Brasileirão de 1993, eliminando a Portuguesa de Denner com 5-2 em Belém, seguido por 2-0 em um Canindé hostil. Das caras conhecidas, o ponta Mauricinho, ex-Vasco, estava voando em Belém do Pará. Tinha também o lateral Edson Buaro, da seleção na Copa de 1986, o inconfundível ex-corintiano Birubiru e o atacante Alex Dias. Havia também Giovani, cuja estreia foi histórica. Foi no último repá na elite do Brasileirão, em 6 de outubro de 1993, 1-1 com um gol dele. Depois teve passagens rápidas pela Ponte Preta em 1994 e pelo Botafogo também no ano de 1994, aonde formou o ataque com o artilheiro Túlio Maravilha. Passou também por Kyoto Purple Sanda do Japão em 1995, novamente Botafogo em 96 e mais uma vez Vasco da Gama em 97. Na última passagem pelo time de São Januário, Mauricinho conquistou tudo que não havia conquistado em sua passagem anterior, foi campeão brasileiro de 1997, campeão carioca do mesmo ano e campeão da Libertadores de 98. Até então um título inédito para a torcida Cruz Maltina. Mauricinho foi contratado para compor o estrelado elenco da época, e acabou se tornando um reserva de luxo da equipe. Além de ajudar no desenvolvimento de jovens daquele time, o ponta conseguiu ter ótima contribuição na conquista do Brasileirão daquele ano. Mauricinho acumulou 307 partidas pelo Vasco, anotando 42 gols.